Olá! Vamos falar um pouco hoje sobre a providência de Deus quando Deus decide responder a oração do servo dele. Na verdade, quando um servo se humilha diante de Deus e ora e em comunhão busca sua face, o que acontece? Nós vamos estudar um pouquinho sobre 2 Crônicas 20, a respeito do que Deus fez na vida de Josafá, a vitória que ele deu contra os inimigos. Vamos ler. 2 Crônicas 21 diz assim: E sucedeu que depois disso os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Aqui, amados, no início dessa passagem aqui de Josafá, de 2 Crônicas, está mostrando quando um servo de Deus é afrontado, quando chega avisos de que está vindo algo contra ele. Às vezes é doença, às vezes é a pessoa que está num cargo e é demitido ou recebe ameaças. E tem várias maneiras do inimigo vir contra a pessoa, né? E muitas vezes vem luta espiritual e muitas vezes vem luta física mesmo, de pessoas que decidem dar lugar ao inimigo e se levanta contra nós. Isso acontece. E como é que um servo de Deus deve agir numa situação dessa? O que ele deve fazer? O que um servo de Deus, quando é afrontado, quando vem algo sobre ele, deve fazer? Aqui ainda, vamos continuar lendo, no versículo 3, fala assim, 2 Crônicas 23. Então Josafá temeu. A gente teme, né? Quando vem notícia ruim, a gente realmente teme, porque o ser humano é fraco. É fraco. O ser humano realmente precisa de Deus, precisa da palavra de Deus para se fortalecer. E Josafá era um rei, e ele temeu. E pôs-se a buscar o Senhor. Josafá aprendeu o caminho da vitória. Pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Uma coisa que nós aprendemos aqui também, que é linda, maravilhosa, é que a palavra de Deus diz que se aquele que governa o país, né, ele é justo, ele é de Deus, a nação não sofre, né? A nação sofre quando quem governa o país não é de Deus. Josafá, além de se humilhar, se colocar em oração, ele apregoou jejum naquela nação. Então todos se juntaram, houve ali uma união em busca do socorro de Deus. União, oração e jejum. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Tremendo, amados. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. Tremendo. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém na casa do Senhor diante do pátio novo e disse... Ali Josafá rasgou o seu coração diante de Deus, buscou na palavra, nas promessas de Deus, algo em que ele se segurasse e pudesse orar a Deus com base na oração. Então Josafá disse: Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus?
Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Josafá, além de jejuar, juntar o povo para jejuar e orar e buscar ao Senhor na casa do Senhor, ele ainda exaltou o poder de Deus, exaltou o nome do Senhor. Senhor, pois tu és dominador sobre todos os reinos. E ainda falou assim: na tua mão tem força e poder, e não há quem te possa resistir. Amados, Josafá tocou o coração de Deus. Ele estava ali com a chave para tocar o coração de Deus. Porventura, ó Deus nosso, não lançastes tu fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não adestes a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? Então, Josafá, além de orar, de jejuar, de buscar, de se humilhar, ele exaltou o nome do Senhor e foi buscando nas escrituras as promessas que Deus tinha feito àquela nação. E habitaram nela, versículo 8, e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nela, está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, os dos moradores de Seir, pelos quais não permitistes que passasse Israel quando vinha da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram. Eis que no dão o pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizestes herdar. Lembre da herança, lembre das promessas de Deus quando você for orar e pedir algo ao Senhor. Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante essa grande multidão. Josafá reconheceu que a força dele era pequena diante daqueles adversários, mas ali ele estava reconhecendo que ele já tinha exaltado o poder de Deus, ele estava reconhecendo que ele era fraco, mas o Deus que ele servia era um Deus poderoso e fiel, e que não havia nada que poderia resistir a esse Deus. E aqui ele ainda fala: e não sabemos nós o que faremos, pois os nossos olhos estão postos em ti. Ah, Pai, Deus se alegra quando o seu filho fala assim: eu não tenho forças, mas os meus olhos estão postos em ti. É como uma criança que fica com os olhos no Pai, esperando o agir do Pai. Versículo 13. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as crianças, as mulheres e os filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Amados, jejum, ore, busque, derrame-se, rasgue o seu coração diante de Deus, exalte o nome do Senhor, porque não tem como o Senhor ficar calado com uma atitude dessa. Logo, o Senhor já respondeu aqui no versículo 14, que o Espírito Santo ali apareceu na congregação. Ele veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Banaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E Jaziel disse, então ali o Espírito do Senhor veio sobre aquele profeta, trazendo a resposta de Deus: dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão do vosso Deus. E o Senhor fala para você hoje: não te assuste, não
preocupe, não sofra por causa dessa adversidade. O Senhor está ensinando aqui o segredo de você ganhar a vitória. Aí Jesus ainda falou: amanhã, no versículo 16, descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Olha mais o que Deus falou para ele. Nesta peleja não tereis que pelejar, parai, estais em pé. O Senhor quer que você fique de pé, olhando, e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã sair-lhe ao encontro, porque o Senhor será convosco. O Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, já lhe agradecendo, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando-o. E levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos caratitas para louvarem o Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: Ouvide-me, ó Judá e vós, moradores de Jerusalém, credes no Senhor Jesus, no Senhor Deus, vosso Deus, e estarás seguro. Crede nos profetas e prosperareis. Amados, dali saiu Josafá com aquele povo, com aquela multidão, contra um inimigo que era muito maior que ele. E ali no meio do caminho, saindo, ele colocou os levitas à frente, para irem adorando o Senhor. E eles foram adorando o Senhor. E ao tempo em que começaram, no versículo 22, e ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e dos moradores de Seir, que vieram contra Josafá e foram desbaratados. 23. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir para os destruir e exterminar, e acabando eles com os moradores de Seir. Ajudaram uns aos outros a destruir-se. Entretanto chegou Judá, a atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum escapou. E vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos e acharem neles fazendas, cadáveres em abundância, como também objetos preciosos, e tomaram para si, tanto que não podiam levar mais. 3 dias saquearam os despojos, porque eram muitos. No versículo 29 fala assim: E veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquela terra, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Você é Israel de Deus, você é o Judá de Deus. Eu sou Israel, Judá, igreja, povo eleito, sacerdócio real, nação santa, igreja, representantes legais do Senhor na terra. Assim como Deus, nada poderá resisti-lo. Nós com Deus, nada poderá resistir-nos. Deus deu livramento a Josafá, assim como dará a mim e a você. Não foi porque ele era um rei somente, mas foi porque ele era um homem temente a Deus, e que no momento da adversidade, em vez de murmurar, ele se colocou na grande congregação em jejum, oração, temor, tremor,
exaltando o nome santo do Senhor, lembrando o Senhor das promessas que o Senhor tinha feito para aquele povo. E Deus deu a vitória a Josafá. Da mesma maneira, creia no Senhor e você estará seguro. Creia nos profetas e prosperareis. Então eu profetizo sobre a tua vida que você viva a palavra de Deus em tudo. Que você aprenda a orar, aprenda a buscar o Senhor. A cada dia eu tenho aprendido um pouco mais na palavra dele. Deus é tremendo, ele deixou tudo aqui nesse livro, um livro maravilhoso, onde o Senhor deixou uma bússola, um manual para seguirmos, para sermos felizes. Confia no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. E tudo que fores fazer, peça-o, ore, apresente a Deus, para que os seus dias sejam abençoados, ok? Obrigada por me ouvir mais uma vez. Fica com Deus. Um abraço apertado da Evangelista Eliene. Conheça meu site www.cantoraelienenunes.com.br. Conheça minhas músicas. Tchau!